A pergunta que eu quero responder nesse vídeo é: vale ou não a pena ter um diploma universitário? E a resposta é: depende. Depende. Como tudo depende. Depende depende de coisas que você não vai saber. Eu não vou conseguir te dar uma resposta precisa. Eu morei num prédio onde o dono da cobertura, ele tinha, acho que era 15 vagas de garagem, tá? Ele tinha uma coleção de BMW, tudo blindado. E ele era um senhor muito rico, tá? A cobertura dele era muito exótica. Um dia eu conto a história dele. Mas era uma cobertura muito exótica. Ele tinha coisas de toda parte do mundo. E ele fazia o condomínio ser barato. Isso eu gostava dele. Era um prédio só de 12 apartamentos. E o condomínio era muito barato. Era muito barato. E o condomínio era barato porque ele colocava o dinheiro dele para fazer as coisas. E um dia teve uma confusão, o pessoal estava brigando com ele e eu cansei daquilo e interferi de uma forma exata, como tudo que eu faço. Eu sou de exatas, né? Exata, para cortar. A gente de exatas, a gente corta assuntos, se a gente quiser. E ele ficou muito contente comigo, ele começou a conversar mais comigo, etc. Tal, me convidou para conhecer os negócios dele. E um dia eu estava com a empresa e tudo mais, estava conversando com ele, a empresa estava crescendo. E ele virou para mim e falou assim: Afonso, sabe que eu fico triste por você? Eu falei: triste? Minha vida está indo bem, está tudo bem? Ele falou assim: eu fico triste porque você fez universidade. Eu falei: pera, calma. Ele falou: por quê? Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque você vai chegar num limite e vai estagnar, você não vai acima desse limite, porque você já foi condicionado. Então, por você ter sido condicionado, você não vai ter condições de pensar como eu, que não fiz faculdade, só fiz até a 4ª série. E o meu filho, por exemplo, eu falei pra ele que eu podia pagar a faculdade até o penúltimo ano. O último eu não deixava ele fazer de jeito nenhum. E o menino não estava fazendo faculdade mesmo. E eu achei interessante que ele, essa condicionante, né? Ele falou assim: se você não tivesse faculdade, se você não tivesse completado a faculdade, você teria mais sucesso. E aí vem aquelas histórias do Bill Gates e do Steve Jobs e essas histórias todas. Mas eu tentei contrabalancear isso, falando: peraí, mas os donos do Google, eles têm faculdade, como eu tenho doutorado, inclusive. Então, eu estava tentando balancear a história e ele falou: não adianta, não é bem assim que funciona. Aí eu fiquei pensando, falei: bom, vamos supor, ele é meu amigo. Grosso, uma pessoa grossa, assim, né? Ele não é uma pessoa para qualquer um conversar, tá? Eu converso e gosto da conversa. Quando ele me fala: você é bem burro, fazer o quê? Tem minhas limitações. Tem pessoas que não gostam de ouvir os outros ofendendo. É uma pessoa que é difícil, vamos dizer assim, é um pouco difícil, mas eu tenho paciência para ouvir todas as pessoas. Bom, e eu comecei a refletir sobre isso, e é verdade, tá? A minha avó ganhou muito dinheiro sem ter faculdade. O meu avô também, na verdade, ambos até a 4ª série ganharam o dinheiro deles lá sem ter faculdade. E eu conversar com pessoas do Brasil inteiro que contavam histórias de vidas assim fantásticas. E aí vem aquela questão, uma coisa que eu concordo com o Pirula: o diploma é super valorizado. Na verdade, você perde muita coisa com o diploma. Quando você tem um diploma, na verdade, você está no início com a cabeça totalmente aberta e ele vai ajudar você a direcionar o foco da sua atenção. Quando você faz esse direcionamento, você perde amplidão. Por outro lado, você fica mais preciso naquilo que você faz. Então você sabe melhor, você sabe focar melhor. Só que você perde um pouco disso. Então, acredito, para mim foi importante fazer faculdade? Foi, para mim foi. Tive uma escola pública ruim, e entrei na faculdade, nem sabia só o verbo to be, né? Que todo mundo aprende na escola pública. Não sabia muita coisa e para mim foi especial. A faculdade foi um momento especial da minha vida. Não posso nunca reclamar da faculdade. Eu conheci minha esposa durante um simpósio de iniciação científica, né? Minha esposa era uma CDF também.
Então, assim, eu tenho só a agradecer a USP, não posso falar mal de jeito nenhum. Mas, sim, existe, por exemplo, uma coisa que o Pirula fala, que tá aqui, ó, 38% dos universitários são analfabetos funcionais. Isso é triste demais, né? Mas é verdade. Ou seja, 38%, eu já contratei pessoas que sabiam ler, mas eu tive que treinar o cara desde o beabá até o relatório, para o cara aprender a fazer lá na empresa. Então, assim, é legal ter a universidade, o diploma, só que ele não é essencial. Você consegue fazer coisas legais sem o diploma. Eu contratei um engenheiro com puta diploma, mas também tinha um colega meu que eu tentei contratar ele pelo dobro do preço do engenheiro, ele não aceitou e ele não tinha diploma. Tenho dois colegas que não têm diplomas, são pessoas que aprendem sozinhas, autodidatas, e essas pessoas são fantásticas, assim, são simplesmente fascinantes. Eu gosto muito de ver um autodidata. E eu acho que vale a pena você fazer ter um diploma se você gosta de ir atrás de coisas, e eu acho que o diploma, se você não é um autodidata, o diploma a faculdade serve para te ajudar a ser um autodidata e não para fumar maconha nem nada do tipo. A faculdade é interessante para ser um autodidata, para aprender a ser um autodidata. E é isso. Então vale a pena se você quiser ser um autodidata.